Olá, bom dia, queridos irmãos. Esse é o canal Reino em Pauta com vocês todas as manhãs, trazendo uma palavra viva de fé, de amor, de esperança. Muito obrigado pela sua comunhão. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que Deus continue ministrando seu coração. Queridos, estamos aqui falando em uma série escatológica sobre o tema O Concerto da Tenda. Graças ao Senhor. Essa já é a mensagem número 10 que nós estamos liberando. Vou ler com vocês o versículo 12 de Apocalipse 1. Diz assim, João está falando, voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. E entre eles alguém semelhante ao Filho de Homem, com uma veste chegava aos pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Aleluia. Queridos, primeiro ponto dessa reflexão é assim, João primeiro ouviu a voz por detrás dele. Quando ele ouviu, a Bíblia diz no versículo 12, voltei para ver. Voltar significa que você tem que parar e virar para voltar. Então tem que haver um retorno. Irmãos, para ganhar a visão de Deus, tem que haver um retorno. Interessante. Deus poderia chamar João de frente, não poderia? Poderia. Deus poderia aparecer para João na frente dele e falar com ele. Mas não, Deus apareceu por trás e ele ouviu a voz. E quando ele ouviu a voz, a Bíblia diz que ele voltou. Ele voltou. Para ele voltar, ele teve que parar. Então, o que Deus está querendo falar comigo, com você, através dessa palavra? Estamos caminhando. A voz de Deus está falando. E nós não estamos parando para voltar. A gente continua caminhando. A gente escuta e vai embora. E vai embora. Não, queridos. Nós precisamos parar e voltar. O segredo aqui é parar. Pare de fazer o que você está fazendo. Pare de pensar do jeito que você está pensando. Pare de viver as coisas velhas, antigas. Pare de cultuar a velharia. Pare e dá uma volta. Retorne. No retorno, você vai ganhar uma visão. Você sabia que a visão sempre ela é ganha no retorno? A visão não é ganha na ida. João está indo, ele não está ganhando visão. Mas quando ele para, ele ouviu a voz, ele parou. É importante ouvir. É importante parar e é importante retornar. Diz assim, ouvi, voltei-me para ver. Então ele voltou e teve a visão. Voltei para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi. Aqui está o segredo. Ele viu porque voltou. Ele voltou porque ouviu. Vocês estão vendo um sequencial? Pega isso, traz para a sua vida espiritual. Irmãos, é verdade que as lutas diárias tomam quase todo o tempo da nossa vida, né? É verdade que os homens levantam muito de manhã, chegam em casa muito tarde e já chegam muito cansados, então já não aguenta mais parar para ouvir nada. Quantos chegam correndo, 7, 8 horas da noite, depois de um dia de trabalho, já saiu da casa 5 da manhã, e aí ele chega cansado, corre tomar um banho, já quer comer alguma coisa, já quer deitar para descansar, porque o outro dia de madrugada ele sai. Só que essa correria, irmãos, faz parte de um Egito muito forte na nossa vida. E Deus, ele está nos chamando para dar um tempo, para tirar um tempo. Deus não está falando para você parar de trabalhar. Deus não está falando para você deixar de trabalhar. Deus está falando que você precisa dar um tempo. Deus queria falar com João. Deus permitiu que João fosse para a ilha de Patmos, porque ali Deus queria ter um tempo com João. Eu quero dizer para você que muitas vezes Deus permite coisas na nossa vida para Ele ter um tempo conosco. Quantas pessoas são despedidas das empresas e não sabem por quê? Quem sabe Deus está chamando alguém para falar mais de perto. Não é porque Deus tem prazer em ver você desempregado. Outro emprego vai ser provido logo, logo. E eu profetizo isso. Mas Deus está querendo falar com você. Quantos de nós passamos por adversidades como doenças? No meu caso, por exemplo, eu passei por inúmeras já. Eu entendi que Deus me parou, porque Deus queria falar comigo.
Irmão, será que Deus não está querendo falar com você nessa manhã? Essa correria toda, você não tem parado para orar, você não tem parado para ler a palavra, você não tem parado para invocar o Senhor. A correria é demais. E agora no final do ano, então, meu Deus do céu, você não vê a hora de iniciar as férias de final do ano. Amados, quando é que nós vamos parar? João diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me, vi. O que ele viu? A Bíblia diz que ele viu 7 candelabros de ouro. Então, o primeiro ponto da visão de João, ele viu um candelabro de ouro. O que significa o candelabro de ouro? O candelabro de ouro, queridos, na revelação, significa a constituição da igreja. Como assim, pastor? A constituição da igreja. O candelabro de ouro ele tem 7 pitos onde é colocado ali o fogo, né? O pavio e o fogo. O número 7 na Bíblia significa satisfação, descanso. Deus fez a conclusão da recriação e descansou no 7º dia. Então tem 7 pitos ali, onde é colocado o pavio com fogo, né? Então, começa por aí. 7 é um número de satisfação, da satisfação de Deus. Quando que Deus se satisfaz? É quando a obra dele completa. Como é que eu enxergo a obra completa de Deus hoje? Você sabia que a constituição da igreja faz parte da obra de Deus? Estava no plano de Deus? Jesus é o mistério de Deus, é a revelação de Deus para restaurar a igreja. Então, irmãos, Deus está muito feliz com a igreja, com as virgens, inclusive com as virgens prudentes, aquelas que pararam para ouvir, pararam e voltaram. Então ele viu 7 candelabros, né? Por que ele não viu um candelabro, sendo que a igreja é única? Porque 7, amados irmãos, é o resumo de uma obra. 7 é a finalização de uma obra. Que obra é essa? A obra da restauração. Deus não começou a restaurar lá no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. No 6º dia, ele não fez uma restauração fantástica, construindo o homem, sua imagem, sua semelhança. Então, 7 é o resumo de uma obra. A igreja, em sua constituição, é o resumo da obra de Deus. Pois bem, já entendeu até aí, né? Mas então, e o candelabro de ouro, né? Aleluia. Olha só, irmãos, eu botei entre o candelabro, né? E vi 7 candelabros de ouro. Por que João faz questão de revelar do que era feito o candelabro? Porque está falando da igreja. O candelabro é de ouro, irmãos, porque a igreja, ela é constituída com a natureza de Deus. E o ouro na Bíblia significa a natureza de Deus. Você está entendendo? Por isso que o candelabro é de ouro. Então, a natureza de Deus está no candelabro. A natureza de Deus está na igreja. A natureza de Deus está na vida da igreja. Amados e queridos irmãos, que tremendo é isso. A natureza de Deus está na vida da igreja. Glória a Deus por isso, amados irmãos. A natureza de Deus está na sua vida como igreja. O que é natureza? Natureza é o DNA. Natureza é a vida de Deus, é o poder de Deus, é a unção de Deus, é a glória de Deus, é a palavra de Deus, é o reino de Deus, é tudo de Deus está em você. Você é a constituição de Deus como igreja. Por isso, irmãos, que a igreja tem que ser vista. A igreja não é simples assim. Eu montei uma igreja, eu fui para a igreja, eu sou membro da igreja, eu faço parte da igreja. Não, é muito mais profundo. A igreja é uma constituição, a igreja é um corpo, a igreja é uma visão, a igreja é uma revelação, a igreja é a menina dos olhos de Deus. A igreja, queridos, é algo extremamente glorioso e extraordinário. E esta igreja está constituída na terra. Amados, a igreja não é uma instituição humana, a igreja não é uma nomenclatura humana, a igreja não é um estatuto, a igreja não é um grupo de pessoas que reúnem todos os dias, não, a igreja é o corpo de Cristo orgânico, poderoso, tremendo e que tem sobre ela a realidade do reino dos céus, a vida de Deus, o poder de Deus. Esta é a igreja, e é isso que João está vendo. Eu vou fazer uma pergunta para mim e para você. Vocês já viram a igreja?
Ou a sua visão da igreja ainda é uma organização? A sua visão da igreja ainda é um grupo reunido e dizendo aleluia? Se for assim, está muito pobre a visão. Deus está querendo se revelar de forma mais clara. João então vira e tem uma visão. E nessa visão ele vê 7 candelabros. Ele não vê um candelabro. Ele vê a totalização de um. 1 é 7. 7 é 1. Que lindo, né? A numeração de 1 a 7, eu amo falar ela, né? O número 1 representa Deus, porque Deus é único. O número 7 representa Deus em sua completação. Representa Deus na sua satisfação. 1 e 7, né? Então, a igreja faz parte da satisfação de Deus. A igreja faz parte do plano extraordinário, revelador de Deus. Agora, se você é a igreja, você já enxergou isso? Então, que privilegiado você é. Ser igreja, irmãos, é o maior privilégio. Por isso que eu falo que ser igreja, não existe nobreza tamanha como ser igreja. É ser nobre. Você é nobre. Pastor, mas eu sou pobre. Não interessa, você é nobre. Pastor, mas eu não tive o privilégio de estudar. Você é nobre. Porque você é igreja. Você é o corpo de Cristo. Você é a visão de Deus. Você é a revelação de Deus. Você é o candelabro de ouro. Glória a Deus. Eu vou orar e você fique comigo porque eu vou destrinchar um pouquinho mais sobre o candelabro. Querido Deus, obrigado por esse dia, por essa manhã. Fica conosco e abençoe os nossos irmãos, sustentando a cada um de forma tremenda. Deus eterno, nós estamos pedindo a bênção do Senhor em nome de Jesus. Sustente a cada um com o poder da tua palavra, com a unção do Senhor, em nome de Jesus. Grande abraço, um beijão e até amanhã.